Olá, segunda série, tudo bem, meninos? Turma, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto Segundo Reinado. Falaremos a respeito da economia no período do governo de Dom Pedro II. Veremos como foi que o café se tornou a nossa principal pauta de exportação. Falaremos também a respeito do surto industrial. Por que o Brasil ele não investiu no processo de industrialização? Por que deixamos passar esta rica oportunidade? Quais foram os fatores que contribuíram para o acontecimento deste surto? E por que ele veio tão rápido e foi tão rápido? Quais foram as alterações provocadas tanto pela adoção do cultivo do café no nosso país, quanto pela atividade industrial? Então, vem comigo, vamos lá. O café ele foi introduzido no território brasileiro ainda no século XVIII, em pleno apogeu da era do ouro no nosso país. Sendo que o café ele passou primeiramente, o seu ponto de cultivo, a ser introduzido no litoral do nosso país, mais especificamente no litoral fluminense, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Só que o café ele demora muito, apesar de ser uma planta que não é difícil de se plantar, mas para que ela possa dar resultado demora bastante. As primeiras colheitas elas acontecem de forma significativa só depois do quarto ano de plantio. Inicialmente, o café ele era utilizado apenas para o consumo interno. E não eram todas as áreas do país que estavam adaptadas ou preparadas para receber esse tipo de cultivo. Até porque o café ele exige solos, exige um tipo de solo, exige um clima, exige um nível de precipitação bem específico, que apenas pouquíssimas regiões do nosso país se preenchem todos os requisitos para que possa atender a esse tipo de cultivo. Pode passar. Aí depois, quando tivemos o aumento da produção do café, o café ele passou a ser utilizado para venda para o mercado externo. O consumo interno ele passou a ser bem baixo. E aí, no caso, boa parte da produção, mais de 80% da produção de café do nosso país foi destinada para a exportação. E a produção do café, ele deixa de ficar apenas circunscrito à região da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da colônia e depois a capital do Império Brasileiro, e passa a avançar pelo Vale do Rio Paraíba do Sul, atingindo o sul da província do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. E depois que ele passa pela província, pela parte sul da província do Rio, começa a atingir o território da província de São Paulo, chegando até o oeste paulista, perdão. E aí nós temos a produção de café ficando concentrada nesses dois pontos, na região do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e na região do oeste de São Paulo. Houve então, por volta já dos anos 30 e anos 40 do século XIX, o surgimento das grandes fazendas de café. E essas fazendas de café, meninos, ela mantinha aquele chamado tripé macroeconômico, que já temos falado isso muitas vezes desde o ano passado, desde a primeira série do ensino médio. Estão lembrados? Bora recapitular. O tripé macroeconômico ele era baseado no latifúndio, na grande propriedade rural, no uso da mão de obra escrava negra e na monocultura voltada para exportação, regime plantation. Então, neste caso, nós podemos observar que o café ele não quebra este tripé macroeconômico, fazendo com que o Brasil continuasse sendo um país agroexportador, dependente do mercado externo. Pode passar. Mas a produção brasileira ela caiu nas graças desse mercado externo. E com isso, os barões do café, que foi a alcunha, a designação dada para os grandes produtores cafeeiros, passaram a obter lucros vultosos.
passaram a ganhar muito dinheiro mesmo. E com esses lucros, os cafeicultores eles tiveram a oportunidade de poder modernizar, por exemplo, a forma de escoação do produto. O sistema de transportes para o escoamento do produto para, por exemplo, para os portos do Rio de Janeiro e para o Porto de Santos, no litoral paulista. E com esse processo de modernização, nós tivemos a implantação do sistema de ferrovias, que passaram a ligar os centros, os polos produtores de café aos pontos de exportação. Além do mais, esse dinheiro que foi arrecadado com a venda do café estimulou os chamados investimentos estrangeiros, notadamente investimentos ingleses, por causa justamente da demanda de atividades de infraestrutura. Então os ingleses eles começaram a colaborar na construção de ferrovias que passaram a cortar a província de São Paulo, a província do Rio de Janeiro, a província de Minas Gerais, avançando também por outras regiões mais próximas da região centro-sul do nosso país. É a ampliação da chamada malha ferroviária. Também esse lucro obtido pela venda do café possibilitou a ampliação do sistema de comunicação no país, permitindo a instalação de redes telegráficas que passaram a unir o país de norte a sul, facilitando a comunicação entre as diversas regiões brasileiras que já naquela época tinha dimensões continentais. E esse lucro, olha como é que o café ele foi importante para a nossa economia. Ele não somente possibilitou a melhoria do sistema de transporte do nosso país com a introdução das ferrovias, não somente possibilitou a melhoria do sistema de comunicação do nosso país com a implantação do sistema telegráfico, mas também foi o lucro do café que possibilitou o capital inicial necessário para o investimento numa construção, nem que fosse de forma incipiente, de um parque industrial em nosso país. É o início do processo de industrialização. Agora, esse processo de industrialização do país, ele só foi possível não apenas por causa do lucro que foi auferido pelos grandes cafeicultores, pelos barões de café, mas também por outras duas medidas feitas pelo governo imperial que indiretamente beneficiaram o trabalho industrial, que foi a adoção da chamada tarifa Alves Branco e a promulgação da lei Eusébio de Queiroz. Vamos tentar entender o que foi a tarifa Alves Branco. Ela foi publicada em 1844. Essa tarifa, ela determinava, ela estabelecia uma alíquota de importação, uma taxa alfandegária de 30% sobre todos os produtos que fossem importados no país. Isto fez com que os produtos estrangeiros ficassem mais caros para o mercado interno brasileiro, obrigando principalmente aos donos da produção de café a terem que buscar uma alternativa nacional aos produtos que anteriormente eles compravam do exterior, sobretudo da Inglaterra. E aí isso fez com que pessoas capitalistas e pessoas que queriam trabalhar com a parte de indústria do nosso país, recebessem o estímulo necessário para que pudessem dar o pontapé inicial no processo de implementação da industrialização em território nacional. Justamente graças a essa medida protecionista adotada pelo governo de Dom Pedro II. Ademais, nós temos também a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Nós vamos falar de uma forma bem rápida sobre esta lei, mas nós veremos de uma forma mais profunda, principalmente as suas repercussões econômicas e sociais, quando nós estudarmos a respeito de imigração e o fim da escravidão negra no Brasil, um pouco mais à frente. A Lei Eusébio de Queiroz foi uma resposta do governo imperial brasileiro à pressão da Inglaterra para que houvesse a libertação dos escravos.
O Brasil, ele sempre foi, desde o início do seu processo colonizatório, ele sempre foi dependente da mão de obra escrava negra. Nós vimos agora há pouco que essa mão de obra escrava negra, ela fazia parte do tripé macroeconômico, não somente durante o período imperial, com o cultivo do café, mas observamos também este tripé, por exemplo, quando houve o cultivo da cana-de-açúcar no período colonial. Bem, a Inglaterra, ela aprovou a chamada Bill Aberdeen, que foi uma lei no qual o governo britânico ele autorizava a Marinha de Guerra da Inglaterra a aprisionar qualquer navio negreiro em qualquer parte do mundo, independente se esses navios estivessem em alto mar ou em águas territoriais de outros estados soberanos. Isso ameaçou consideravelmente os interesses dos grandes proprietários de escravos em nosso país, dos grandes escravocratas. O governo brasileiro, pressionado pelo governo inglês, aprovou a Lei Eusébio de Queiroz. Esta lei de 1850, ela estabelecia o fim do tráfico negreiro internacional. Ou seja, a partir da publicação da lei, os donos de escravos estavam terminantemente proibidos de importar escravos do continente africano. Mas o fato de ter sido estabelecida essa lei que impedia o tráfico negreiro internacional, isso não coibiu, isso não impediu que se intensificasse o tráfico negreiro interprovincial. Então nós tivemos uma redução sensível e considerável na vinda de escravos do exterior. Chegou a mais ou menos, se não me engano, foram 2 ou 3 anos depois da implantação da Lei Eusébio de Queiroz, que só chegaram aqui no Brasil cerca de 400 escravos. Enquanto, um ano antes da implementação da Lei Eusébio de Queiroz, haviam entrado em território brasileiro muito mais de 70 mil negros. Para vocês terem uma ideia. Mas o tráfico interprovincial ele se intensificou consideravelmente, principalmente porque havia um polo de repulsa de escravos por causa da baixa atividade econômica, que era a região Nordeste, e havia uma zona de atração de escravos, que era a região Centro-Sul, por causa do cultivo do café. Bem, mas o dinheiro que seria utilizado para poder comprar escravos do exterior, ele passou a ser revertido, pela ironia da história, passou a ser revertido justamente para a produção industrial. E quando a gente fala de produção industrial, pode passar? Pode passar também? Quando falamos de produção industrial, o primeiro nome que vem na cabeça na história brasileira é justamente a figura de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que depois passaria a ter o título de Visconde de Mauá. Barão de Mauá, ele intensifica os investimentos em diversas áreas empresariais. Barão de Mauá, ele foi criado, ele era pobre, foi criado tendo contato com investidores estrangeiros, sobretudo com investidores ingleses, e passou a desenvolver o traquejo para o negócio empresarial. Com isso, ele se enriqueceu e agora, rico, ele passou a investir pesadamente em diversas áreas da economia do nosso país, tendo uma visão pioneira, fazendo com que começasse a se desenvolver não somente a industrialização no Brasil, mas diversos segmentos que seriam muito importantes para o Brasil de hoje, para o Brasil do século XXI. Como, por exemplo, foi Barão de Mauá responsável pela construção da primeira linha férrea do Brasil, na capital do Império, no Rio de Janeiro, no ano de 1854. Ele também foi responsável pela instalação do primeiro cabo submarino, fazendo a ligação entre Brasil e Europa através do sistema telegráfico. Foi Barão de Mauá responsável pela criação do chamado Barão de Mauá, o Banco Mauá. Segundo, ele também foi responsável pela criação de companhias de navegação a vapor, bem como ele também criou companhias de gás e iluminação responsáveis justamente pela iluminação pública da capital do Império, Rio de Janeiro. E foi ele responsável pela criação do primeiro estaleiro para a construção de navios em território brasileiro, ali na atual cidade de Niterói, na época capital da província do Rio de Janeiro.
O problema todo que todos esses investimentos feitos por Mauá e por outros industriais atraiu o descontentamento de investidores estrangeiros. Haja vista que Mauá e Companhia Limitada, eles começaram a avançar em áreas que até então estavam sob o controle desses investidores estrangeiros, notadamente ingleses. Também houve uma falta de incentivo por parte do governo imperial. Apesar de Dom Pedro II ser considerado um grande intelectual e uma pessoa que fomentava a ciência e as artes, ele tinha pessoas em seu entorno que não aceitavam esse processo de industrialização. Dizia que o governo brasileiro não deveria estar investindo em indústrias, mas deveria canalizar seus recursos na ampliação do cultivo do café, ou seja, na manutenção da atividade primária. E isso, aliado ao fato também de pensamentos políticos divergentes de Barão do Mauá em relação ao restante da elite brasileira, como por exemplo, Mauá ele era contra a escravidão e ele foi radicalmente contra a participação do Brasil na Guerra do Paraguai, que será um assunto que nós vamos estudar daqui a 2 aulas. Na verdade, na semana que vem é que estudaremos a respeito da Guerra do Paraguai. Isso fez com que Barão de Mauá entrasse em descrédito junto ao governo brasileiro. E com isso ele perdeu todas as linhas de financiamento, sendo obrigado a abrir mão de todas as suas empresas, que passaram a ser adquiridas por quem? Por investidores britânicos, principalmente. Isso fez com que o processo de industrialização do país, que tinha começado de uma forma muito intensa, terminasse de forma repentina. É por isso que nós, historiadores, utilizamos a expressão surto industrial. Ele veio rápido, veio forte, e do mesmo jeito como ele veio rápido, ele foi embora rapidamente. Meninos, o fato do Brasil, pode passar, o fato do nosso país ter perdido a oportunidade de se industrializar de uma forma intensa, de uma forma forte e persistente no século XIX, fez com que nós perdêssemos a chance de nos tornarmos um país de industrialização clássica. Professor, o senhor está querendo dizer que, no caso, se o Brasil tivesse intensificado o seu processo de industrialização, o Brasil seria hoje um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, um país central? Sim. Era muito grande a chance do Brasil fazer parte do rol dos países de industrialização clássica. Para vocês terem uma ideia, segunda série, para terminarmos a aula de hoje, o nosso país ele só passou a investir de forma séria no processo de industrialização, sabe quando? Nos anos 30, durante a era de Getúlio Vargas, já no período da República. Ou seja, demorou quase 100 anos para que o país ele pudesse compreender a necessidade de diversificar a sua economia. E mesmo assim, o incentivo à industrialização ela aconteceu em virtude da guerra. Tanto é que nós somos considerados hoje um país industrializado por substituição de importações. Nós fomos obrigados a nos industrializar para justamente suprir, ou pelo menos reduzir, a dependência que nós temos até hoje do mercado externo. E a maior prova disso é que nós estamos vivenciando hoje, durante esse período da pandemia do Covid-19. A exemplo da questão dos respiradores, que são muito importantes para as unidades de terapia intensiva, para poder cuidar justamente dos doentes que estão com síndrome respiratória grave, como consequência da ação do Covid-19. O nosso país ele não consegue produzir respiradores artificiais em grande quantidade que possa atender a demanda. E aí dependemos de quem? Dependemos da China. Vários governos estaduais e o próprio governo federal estão desesperados para tentar comprar a maior quantidade possível de respiradores. Mas todas as vezes que o governo brasileiro, seja o governo da União, o governo federal, quanto os governos estaduais, vão comprar esses respiradores no mercado chinês, há algum tipo de embargo. O governo da China, ele retém, se não todo, mas pelo menos uma parte
desses respiradores que já tinham sido pagos, e muitas vezes pagos à vista pelos governos estaduais, alguns governos municipais, como o governo da cidade de São Paulo, e pelo governo federal através do Ministério da Saúde. E aí vem a pergunta que não quer calar. Por que o Brasil não aprende a lição? Por que não passamos a estimular o nosso processo de industrialização? Por que não estimulamos o processo de inovação tecnológica? Por que não estimulamos a diversificação econômica? Até quando o Brasil vai ficar dependente de outros países para poder suprir as suas próprias necessidades? Fica a dica, fica este ponto de reflexão. Até o nosso próximo encontro.